Olá você que continua comigo aqui nesse curso de Direito Tributário do Master Juris. Eu sou o professor Mauro Lopes e a gente continua estudando as imunidades específicas, aquelas que atuam no campo de incidência de determinados tributos. Vamos falar agora de imunidades específicas quanto a taxas, tá? Imunidade quanto a taxas. Algumas taxas não podem ser cobradas. Por quê? Porque o Constituinte diz que essas taxas remuneram serviços fundamentais e, claro, esses serviços fundamentais não podem ser recusados em favor de quem, ou recusados em detrimento daqueles que não podem pagar. Então, são serviços que são remunerados por taxas, mas que mesmo quando não possam ser remunerados pelo usuário, devem ser prestados. São situações em que o poder público é impedido de cobrar taxa como retribuição a esses serviços. Tá? E a gente vai encontrar essas imunidades no artigo 5º da Constituição. Tá? Repara que o artigo 5º define os direitos e garantias individuais. Ali você encontra direitos fundamentais do cidadão. Portanto, essas imunidades que a gente vai estudar agora quanto a taxas, inegavelmente são cláusulas pétreas. Tá? Porque se você elimina uma dessas imunidades, você está tendendo a abolir direitos e garantias individuais, porque elas tutelam direitos e garantias individuais. Tá? Então, essas imunidades são, na verdade, cláusulas pétreas, porque estão indiretamente previstas no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Vamos lembrar o que diz o 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição? Vamos lá, vou levar vocês lá. Ó. Aí, bota na tela. Artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir 4. Os direitos e garantias individuais. A gente vai ver que essas imunidades tutelam direitos e garantias individuais. Portanto, se uma dessas imunidades é suprimida, a emenda que o fizer estará tendendo a abolir a garantia correspondente, ou o direito individual correspondente. Portanto, estará invadindo uma seara de cláusula pétrea, portanto, será uma emenda inconstitucional. Tá? Então, podem fazer até remissão. Aliás, o artigo 5º, como já tem lá o rol dos direitos e garantias individuais, a gente vai encontrar essas imunidades no próprio artigo 5º, até dispensa esse tipo de remissão, né? Está bem evidente. Então vamos lá, vamos ver que imunidades são essas. Deixa eu pegar aqui na minha cola, no meu roteiro. Vamos começar, vamos ver os incisos que hospedam essas imunidades, né? Primeiro inciso é o inciso 34, a linha A. 34, a linha A. A linha B também será analisada. Inciso 34, a linha A. Vou levar vocês lá, a gente vai ler juntos. Calma que eu estou chegando. Pode botar aí, ó. Inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Onde é que está a imunidade quanto às taxas? Está nessa expressão aqui, ó. Independentemente do pagamento de taxas. Vamos ver logo os dois itens, as duas alíneas. A. O direito de petição. B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Ou seja, o direito de petição traz como consectário o direito de obter um retorno da administração sobre a petição, de obter uma resposta. A administração é obrigada a te prestar esse serviço. Se você apresentar um requerimento, ela é obrigada a responder o seu requerimento. Ela não é obrigada a deferir o seu requerimento, mas ela tem que responder de forma fundamentada. Tá? E ela tem que te responder e não pode exigir contrapartida tributária por isso. Por quê? Porque a Constituição consagra o direito de petição e, implicitamente, o correspondente direito de obter resposta a essa petição, independentemente do pagamento de taxas. Da mesma maneira,
o direito à obtenção de certidões. Então você vai à repartição pública, tem lá o processo do seu interesse, você quer tirar uma certidão, ninguém pode te cobrar nada por isso, tá? Não pode cobrar, por quê? Porque é direito seu obter certidão de informações relevantes e relativas a processos do seu interesse. Tá? Então ninguém pode te cobrar pela obtenção de certidão. Claro que muitas das certidões hoje você tira pela própria internet, especialmente nada consta, né? E você vê que você não paga nada. Simplesmente você entra no site, coloca os seus dados e sai a certidão. Tudo bem? Então estamos diante aqui de uma imunidade, tá, que tutela essa garantia, esse direito individual do cidadão de obter a resposta às suas petições na defesa de direitos, contra a ilegalidade ou abuso de poder e na obtenção de certidões, também para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, imunidade quanto à taxa. Esse serviço de expedição de certidão, esse serviço de resposta às petições administrativas dos cidadãos, são serviços que são prestados com imunidade às taxas. Não pode ser exigida a taxa aqui. Tudo legal? Próximo inciso, vamos falar do inciso 73. Inciso 73. Vamos lá no texto constitucional. Vou botar para vocês. Pode botar aí. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Onde é que está a imunidade à taxa judiciária? Olha aqui, ó. Isento de custas judiciais. E por que isso? Porque as custas judiciais têm natureza de taxa. Isso é pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Custas judiciais é apelido da taxa judiciária. E o isento de imune a, né? É assim que a gente vai interpretar, porque nós sabemos que a Constituição não define isenção. A Constituição limita o poder de tributar, ainda que usando a palavra isento, ela está, na verdade, criando imunidade tributária. Então vem para mim aqui, ó, imunidade quanto à taxa judiciária para o caso de ação popular. Com a ressalva, salvo se o autor estiver de comprovada má-fé. Né? Não é porque o juiz julgou improcedente o pedido na ação popular que você vai presumir que ele estava de má-fé. Ele achava que aquilo era um ato imoral, que era lesivo ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e tudo, mas o juiz não achou isso e julgou improcedente o pedido dele. Né? Se não ficar comprovada a má-fé, e a má-fé tem que ficar provada, o que se presume é a boa-fé, a má-fé não se presume. Então o juiz tem que atestar que ele estava de má-fé, que ele agiu com interesse político só para desestabilizar a situação, ele é da oposição, ficou claro o intuito dele de criar um problema para a administração pública, enfim. Somente nesse caso é que a má-fé, devidamente atestada, comprovada, com trânsito em julgado, sim, gerará a incidência da taxa. Ele fica obrigado a pagar a taxa. Do contrário, que é a hipótese mais comum, independentemente do resultado da ação, quando não fica atestada nos autos a má-fé do autor popular, ele terá imunidade quanto à taxa judiciária. Tá? Tudo bem? Então, cuidado, porque a imunidade quanto à taxa judiciária, no caso da ação popular, está ressalvada no caso de má-fé comprovada do autor. Comprovada, evidentemente, com decisão transitada em julgado. Próximo item é o item seguinte. O item seguinte, bota na tela aí, ó, o inciso 74. Eu já vou marcar o dispositivo, a palavra, né, o termo que nos faz identificar uma imunidade tributária no texto. Inciso 74 diz: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É a famosa justiça gratuita. Vem para mim. Por que a expressão gratuita compreende imunidade tributária? Porque na expressão gratuita você vai entender
a assistência judiciária, né, a assistência por um defensor público ou por um advogado indicado pelo juiz, nomeado pelo juiz, né, sem precisar pagar nada por isso, e também a dispensa do recolhimento da taxa judiciária. Então, aquele que é miserável juridicamente, ele tem direito que o Estado lhe dê assistência jurídica integral e gratuita, ou seja, que lhe dê um advogado para defender a sua pretensão e que não lhe cobre pela prestação do serviço judiciário. O que poderia ser cobrado? A taxa judiciária. Então, a imunidade quanto à taxa está consagrada aqui. Essa imunidade, na verdade, é de fácil compreensão, porque, veja bem, o hipossuficiente, aquele que economicamente é desfavorecido, muitas vezes é o que mais depende da tutela do Poder Judiciário. Ora, a tutela do Poder Judiciário é uma garantia fundamental do cidadão brasileiro. Por quê? Porque você encontra no texto constitucional, no inciso 35, o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, inafastabilidade da jurisdição em geral, né? Todos têm acesso ao Poder Judiciário para a defesa de direitos. Olha, você vai negar o acesso exatamente daquele que mais precisa, que é o hipossuficiente, aquele que é economicamente desfavorecido? Não faz o menor sentido. Então é claro que, embora a taxa judiciária possa ser cobrada quando se busca a tutela jurisdicional, por quê? Porque você está invocando a prestação do serviço judiciário a seu favor. Quando é o caso do hipossuficiente, do miserável juridicamente, aquele que não tem condições de pagar e de quem você não pode tirar um serviço fundamental, em favor de quem você não pode deixar de prestar esse serviço fundamental, não faria o menor sentido condicionar essa prestação ao recolhimento do tributo. Tá? Então, direito fundamental no Brasil e em outros países nem sempre. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, quem não tem dinheiro não tem acesso à justiça. Né? Lá não tem justiça gratuita, a justiça é muito cara e as pessoas acabam desistindo de acessar a justiça quando são confrontadas aí com os possíveis custos do processo. Lá não existe essa previsão. Aqui, no Brasil, é cláusula pétrea, então não pode ser alterada. Então, estamos aqui diante de uma imunidade quanto à taxa judiciária. Tá? Outra. Vamos para mais uma agora, inciso 76. Inciso 76. E aqui nós temos também as linhas A e B. Tá? Inciso 76, as linhas A e B. Vamos lá no texto constitucional. Pode botar na tela. E eu já vou marcando aqui a expressão que nos permite inferir a existência de uma imunidade. Uma expressão gratuitos. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Registro civil de nascimento e certidão de óbito, portanto, são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Tá? Então, as pessoas que são pobres não têm como pagar a taxa, né? Porque a contrapartida, a retribuição pelo ato no cartório lá, prestado pelo cartório de registro, registro civil de pessoas naturais, registro civil de nascimento, certidão de óbito, o que ele cobra em retribuição tem natureza de taxa. Tá? É taxa também cobrada no âmbito dos cartórios extrajudiciais, que são delegatários de serviço público. Só que, sendo reconhecidamente pobre na forma da lei, essa pessoa tem direito, até porque ela para exercer atos da cidadania, ela precisa ter registro civil, né? Para poder providenciar a transmissão de bens, para poder providenciar enterro, enfim, precisa de certidão de óbito, né? E para diversas outras finalidades. Portanto, você não pode negar o exercício de direitos fundamentais pelo fato da pessoa não dispor de numerário. O Estado tem que bancar isso para ela. Tá? Então, mais uma imunidade aqui. Aqui não é taxa judiciária, porque estamos diante de serviços extrajudiciais, prestados pelos cartórios delegatários desses serviços. Mas há também imunidade na expressão são gratuitos para os reconhecidamente pobres. Né? A imunidade beneficia também aqui o hipossuficiente. Vamos ver mais uma. Vou botar aqui, ó. Próximo inciso é o 77. Também prevê imunidade tributária. Bota na tela aí. Também com a expressão gratuitas. Olha aí.
São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Cuidado porque aqui não há o salvo comprovado à má-fé. Então, mesmo que alguém impetre um habeas corpus, um habeas data de comprovada má-fé, não poderá ser onerado com a taxa judiciária. Ele pode até ser multado do ponto de vista processual e tudo, mas taxa judiciária não pode incidir nesse caso. O serviço judiciário envolvido em ações de habeas corpus e habeas data, assim como os serviços extrajudiciais necessários ao exercício da cidadania, são prestados com imunidade às taxas. Tá? Então, habeas corpus e habeas data, cartório não pode exigir taxa. Se você é advogado, você já sabe que não será exigida taxa aqui. Ato necessário ao exercício da cidadania. Exemplo, emissão de título de eleitor. Para exercer cidadania, você precisa de um título de eleitor. Então, você vai pedir um título de eleitor, evidentemente que a União não pode te cobrar taxa pela prestação desse serviço. Diferente do passaporte. O passaporte, ela cobra a taxa, né? Você tem que pagar uma taxa pela emissão de passaporte. E por que isso? Porque você não precisa de passaporte para exercer a sua cidadania. Você precisa de passaporte para viajar para o exterior, né? Você passar a vida inteira no Brasil, não for para o exterior, não tem interesse em ir para o exterior, você vai exercer plenamente a sua cidadania. Tá? Então, a emissão de passaporte não está prevista como um ato que deva ser praticado pela União com imunidade à taxa. Por isso é que ela cobra a taxa de emissão de passaporte. Agora, a emissão de título de eleitor, não, é ato necessário, senão você não pode votar. É ato necessário ao exercício da cidadania e, portanto, há uma imunidade quanto às taxas. Cuidado porque a gente falou de ação popular, habeas corpus, habeas data, e não falamos de mandado de segurança, né? Seriam aquelas 4 ações constitucionais típicas: ação popular, habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Dessas, o mandado de segurança não está previsto como gratuito, portanto, o mandado de segurança se submete à taxa judiciária sem problema nenhum, a menos que a lei da entidade tributante o dispense através de uma isenção. No âmbito federal não dispensa. O mandado de segurança é uma ação civil em geral. A Lei 9.289, que prevê a taxa judiciária federal, não dispensa o seu recolhimento no caso de mandado de segurança. Por quê? Porque a Constituição não elenca o mandado de segurança no rol das imunidades às taxas. Tá? Então, dos 4. Ação popular salvo má-fé e habeas corpus e habeas data, independentemente de má-fé. Aí não tem ressalva. Esse inciso também prevê os atos necessários ao exercício da cidadania. O exemplo mais comum, o exemplo típico é, naturalmente, o caso da emissão de título de eleitor. Ok? Gente, então aí as imunidades quanto às taxas, que o texto constitucional prevê. Claro que há dispensas do recolhimento de taxas por força de isenções generalizadas nas leis das entidades tributantes, agora recorte de competência, limitação do poder de tributar, portanto, imunidade, são essas que nós vimos aqui no artigo 5º da nossa Constituição. Ficamos por aqui nessa aula e na próxima aula a gente continua a estudar imunidades específicas tratando de outros tributos, ok? Obrigado pela audiência, até a próxima aula, estudem, tchau!